Leia o poema do moçambicano Craveirinha, Cantiga do Negro do Betelão. Se me visses morrer os milhões de vezes que nasci, se me visses chorar os milhões de vezes que te riste, se me visses gritar os milhões de vezes que me calei, se me visses cantar os milhões de vezes que morri e sangrei. Digo-te, meu irmão, digo-te, irmão europeu, também tu havias de nascer, havias de chorar, havias de cantar, havias de gritar, havias de morrer e sangrar milhões de vezes como eu. Bom, o poema constrói ou reconstrói a realidade em seus versos e o filósofo, ao ser tocado pela poesia, é chamado a refletir sobre ela. A primeira condição ou primeira virtude para o filosofar é... Bom, essa pergunta é bem difícil, na verdade, tá, gente? Desde o surgimento da filosofia, a condição mais conhecida da trajetória de qualquer filósofo é o novo. O seu choque em relação ao mundo. Então, quando você começa a questionar o surgimento, por que uma planta nasce na primavera? Isso é um choque dentro da sua compreensão de mundo e você começa a criar teorias por que aquilo acontece. Ao longo do tempo, por condições sociais, políticas, econômicas, na história a gente enxerga o surgimento de diversos modos de pensar do homem, muito relacionado ao seu desenvolvimento dentro daquele período. E os homens buscaram, dessa forma, explicações a respeito das mudanças naturais, como eu falei para você. Então, por que a planta está nascendo? Por que o rio corre para o mar? Esse tipo de coisa, né? Vocês têm que lembrar que não existia a biologia da forma que existe hoje, não se conhecia a gravidade, não, entendeu? Então, imagina você não saber de nada e você começa a questionar. E a filosofia, ela busca uma base de conhecimento que vai além do sobrenatural, vai além do mito. O mito faz parte, mas vai além do mito. Então, você tem nos pré-socráticos, quando eles pensam na physis e na arquê. Então, a physis, que é a natureza, ela tem um princípio, que seria a arquê. Você tem o cosmos, você tem o caráter problematizador, você tem o caráter questionador em todos os recursos teóricos filosóficos. Então, o questionamento e a problematização, ela faz parte da vida do homem para o seu crescimento e ponto. Só que esse tipo de ideia, ela vai surgir posteriormente ao processo de análise filosófica. Num primeiro momento, o seu choque, o seu espanto em relação ao mundo é o que motiva. Quando ele diz que a primeira condição ou primeira virtude para o filosofar a alternativa correta é a E, é o admirar. Então, é a admiração em relação ao mundo. A admiração vai ser a força motriz para que a filosofia surja, para que o autor queira filosofar. Porque é a admiração em relação ao mundo. Que admiração? O orvalho na manhã, a neve que cai no inverno, a água que está correndo no rio, é o lago que seca no verão e ele ressurge ressurge no inverno, não, no inverno, em algum trecho assim. É o sol que brilha de manhã, é o sol que se põe à noite. Essa admiração em relação não só à natureza, mas à condição, as condições nas quais você vive, é o que move. Então, quando ele diz no enunciado, o poema aqui, ele foi só uma alavanca, tá, gente? Você não vai interpretar o poema. Mas quando ele diz assim, o poeta constrói ou reconstrói a realidade em seus versos. Ele está construindo e reconstruindo uma realidade, né, no caso desse poema. E o filósofo, ele é tocado pela poesia. E ele é chamado a refletir sobre ela. Essa admiração que ele passa a sentir leva a você refletir. Tá? Essa admiração leva você você criar reflexões acerca daquele objeto, daquela situação, daquele momento. Então, a única alternativa é a E. Não é problematizar nem questionar, porque problematizar e questionar já está num momento diferente da filosofia. É quando a filosofia ela já está sistematizada. É o período dos Sócrates, é o período dos sofistas. Já é mais para frente.
O persuadir, a gente pode pensar nos sofistas também. Não é a condição primeira, a primeira virtude para a filosofia. É como se fosse a base da filosofia. Então a alternativa correta é a E.